Oi, meu nome é Júlia e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência nos filmes da Barbie, que vai ser Barbie como Rapunzel de 2002, vulgo o meu filme preferido. Então, bora começar o vídeo. O filme começa com a Barbie e a Kelly pintando, e a Kelly não fazia a menor ideia do que ela queria pintar. Ela lembrou a Barbie sobre uma história de uma menina que foi salva pela pintura, e foi há muito tempo, numa época de castelos, reis e magia. Havia um solar secreto escondidos na profundeza da Floresta Sombria, e dizia que essa floresta era cheia de dragões e monstros. E mesmo se tivessem coragem de entrar na floresta, não dava para ver o solar, porque ele ficava atrás de um muro mágico que afastava qualquer tipo de intruso, e sem contar que mantinha uma jovem escondida. O Hope, o coelho da Rapunzel, reclama de fome quando ela tá terminando de pintar. Ela estava pintando uma praia onde ela queria andar algum dia, porém a Gothel estava chegando, então ela tem que esconder todas as suas coisas de pintura. Então a Rapunzel vai receber a Gothel, mas ela percebe no rosto da Rapunzel um pouco de tinta, e ela acha que pintando a Rapunzel está desperdiçando seu tempo. Agora que é rapidinho antes de continuar. Se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal para acompanhar os próximos conteúdos que vão sair por aqui. E isso ajuda demais o canal a crescer. Agora sim, bora continuar com o vídeo. E a Penélope, que era um dragão, quase causa uma pequena confusão na cozinha na hora que a Rapunzel estava fazendo um chá para Gothel. Mas com isso eles acabam descobrindo uma passagem secreta. E lá a Rapunzel acha um baú cheio de pergaminhos, que era tipo um convite de baile. E tem um quadro da Gothel com um cara, mas a cara dele estava rasgada como se ele tivesse feito alguma coisa. E a Rapunzel também acha uma caixinha onde tem um pente para bebê, que era dela e que foi dado pelos pais. Mas a Gothel tinha falado para Barbie que ela tinha sido abandonada com apenas dias de vida, então ela não entende por que aquele pente tá ali. Só que eles precisam sair correndo dali de baixo antes que a Gothel descubra eles ali. Então a Rapunzel lhe entrega um chá e ela vai dormir em plena luz do dia. E voltando para a passagem secreta, eles acabam encontrando um túnel debaixo dele. E a Rapunzel quer ir desvendar esse túnel sozinha, e ele dava para fora da barreira mágica. Lá fora ela encontra um reino e vai conhecê-lo. E de volta ao solar, o pai da Penélope está à procura dela. Ele quer que ela treine suas habilidades de apavorar, mas ela mal consegue soltar fogo e tem medo de voar. Sim, um dragão com medo de voar. Então ele acaba indo embora furioso. E eis que voltando para Barbie aparecem 3 crianças, Melody, Lauren e Katrina. A Katrina fica presa em um buraco e quando a Rapunzel vai ajudar ela a sair dali, o príncipe Stefan ajuda. E ele era o irmão delas, só que isso a Barbie não sabia que ele era irmão delas e nem que o nome dele era esse. E ele pergunta para Rapunzel se ela conhece o reino Wilhelm. E o Wilhelm alega que o rei fez algo para ele tem anos, mas ele não havia feito nada. Então o príncipe vai olhar as irmãs, só que a Rapunzel percebe que ela já passou muito tempo fora. E nisso ela tem que ir embora e nem a Rapunzel sabe o nome dele e nem ele sabe o nome da Rapunzel. Mas aquele maldito furão da Gothel, o Otto, vê a Rapunzel ali. E essa desgraça não estava dormindo, pelo amor de Deus? E é claro que aquele maldito daquele linguarudo avisa a Gothel onde a Rapunzel estava. Então a Gothel vai lá, vai falar com a Rapunzel. Ela conversa sobre não ter falado nada sobre o reino para proteger a Rapunzel dos perigos que tem lá fora. A gente acredita, com certeza. Então, do nada, a Gothel dá uma de Tritão, né, que ele destruiu toda a coleção que a Ariel teve. Aqui a Gothel destrói todas as coisas de pintura da Rapunzel. E a Gothel quer saber de todas as maneiras possíveis qual o nome da pessoa que a Rapunzel conversou, mas ela não conta porque ela não sabe. Então a Gothel joga um feitiço no quarto da Rapunzel para ele se parecer uma torre e sem porta nenhuma de saída. E ela pede pro pai da Penélope, o Hugo, ficar de olho na Rapunzel e qualquer coisa avisar ela. E mano, esse rei gosta de fazer filho, né? Porque o príncipe Stefan tinha outro irmão, o Tommy. E o rei Frederick acha que a menina que apareceu no reino pode ser alguma espiã do Wilhelm. Então ele quer liderar um grupo de ataque naquela noite. E a Rapunzel até sonha que o príncipe havia encontrado. E nisso ela acaba até jogando as suas tranças pela torre para ele poder subir. Só que magicamente aquele pente era enfeitiçado, o pente que a Rapunzel tinha achado que era dos pais dela. E ele se transforma em um pincel. Então a Gothel vai até o reino para saber a festividade que vai ter lá, que era o aniversário do príncipe. E ele também estava lá procurando pela Rapunzel, tipo assim, onde que essa mulher foi parar? E a Penélope finalmente fala pro pai que ela não quer ser má. E aí me lembrou aquele alien lá do filme do Hélio. Basicamente isso.
Então os amigos de Rapunzel levam tinta pra ela e ela encontra o pincel que era o pente. E ela começa a pintar os lugares que ela viu quando saiu do solar. Só que o desenho também era mágico, porque ela consegue passar por ele. Então ela aparece de novo no reino e encontra o príncipe. Mas ela pede pra ele não falar o nome dele, enquanto ele sabe o nome dela. Então ela mostra o pincel pra ele e pede ajuda para eles encontrarem um fabricante, porque ela queria encontrar os pais. Então eles encontram um cara que sim, reconhece o tal do pincel. Só que aquele pincel não foi feito por ele, foi feito pelo irmão. Só que eles não se falam há anos, porque ele mora no reino do Wilhelm. Só que nisso tudo a Gothel tava chegando. Então a Penélope vai atrás da Rapunzel pra avisar ela, né? Tipo assim, bora logo mulher, sai daí, enquanto o Hope tenta distrair a Gothel. Então o príncipe chama a Rapunzel para o baile, que é em comemoração ao seu aniversário, mas ela não sabe que é em comemoração ao aniversário do príncipe, que é aquele cara. Só que nisso, o plano da Penélope e do Hope até que dá certo. E a Rapunzel quer ir embora dali e levar todo mundo com ela. Então o príncipe Stefan também quer convidar o rei Wilhelm para o seu aniversário. Então a Rapunzel pinta um vestido para ir ao baile com o príncipe. Só que a maldita Doninha vê lá de baixo o brilho vindo da torre. E aquele diabo também leva o convite que o príncipe tinha dado para Rapunzel até a Gothel. Então a Gothel chega lá na torre e do nada corta o cabelo da Rapunzel. E ela também descobre sobre a magia dos desenhos e quebra o tal do pincel. Fora que ela joga outro feitiço na torre falando assim, para permanecer o coração mentiroso ali dentro e não sair nunca mais. Então a Rapunzel não pode sair dali, até então. E ela também prende o Hugo pela Penélope ter ajudado a Rapunzel. Então o baile começa e o príncipe tá lá esperando pela Rapunzel. Mas quem vai ao baile é a Gothel disfarçada de Rapunzel usando o verdadeiro cabelo dela. E o príncipe vai lá achando que a Rapunzel, né, segue a Gothel por um labirinto e ela se revela para o príncipe e tenta pegar ele. E é nessa cena que acontece... Pega ele, frita ele, faz purê. Então a Penélope toma coragem e fala pro pai que a Rapunzel só voltou ali pra poder salvar ele, pra poder tirar todo mundo dali das mãos da Gothel. Só que como eu falei, o feitiço aprisiona quem é mentiroso. Só que a Rapunzel não era, porque ela realmente falou a verdade sobre não saber o nome do príncipe. E assim ela consegue sair da torre. E a Penélope precisa perder o medo que ela tem de voar pra poder levar a Rapunzel até o baile. E voltando pro príncipe, a Gothel tenta atacar até os irmãos dele. Muito bom essa mulher, excelente. E enquanto isso, o rei Wilhelm começa a invadir o castelo. E ele começa uma grande batalha com o rei Frederic. Só que a Gothel tá de cara com o Wilhelm. E aí é contado que eles eram grandes amigos, só que ela tava na friendzone. É exatamente isso que você entendeu, a Gothel na friendzone. Ela gostava dele e ele não gostava dela. E a briga do Wilhelm com o Frederic é que o Wilhelm achava que o Frederic tinha raptado a filha dele. Mas a Gothel fala que na verdade não foi ele, foi ela. Então a Rapunzel chega lá com os amigos dela causando uma grande confusão no meio do baile. E vocês lembram quando a Penélope foi atrás da Rapunzel para avisar que a Gothel estava chegando? Então a Rapunzel consegue prender a Gothel na torre, prender o coração mentiroso, porque na hora que a Rapunzel voltou pra torre, ela desenhou o quarto dela. Então, agora a Gothel passou pelo desenho e ficou presa na torre. Acho que deu pra entender, né? Pelo amor de Deus. Rapunzel fez um desenho pra voltar. A Gothel passou por ele e ficou presa na torre. E com ela presa, os outros feitiços são desfeitos e o Hugo é solto. Menos esse feitiço do coração mentiroso, não sei porquê, mas ok. Só que nisso ela tenta várias vezes quebrar o feitiço, mas não consegue. E então ela volta pro castelo, conversa com o pai e ele se desculpa com o Frederic. E os dois finalmente fazem as pazes e os reinos se unem. Assim, aquele cara lá que sabia que o irmão tinha feito o pincel da Rapunzel, consegue ficar agora junto com o irmão dele. E voltando pra Rapunzel e pro Stefan, eles se casam e se mudam para um palácio só deles, junto com Hope, Penélope e Hugo. E agora a Gothel inferniza a vida do Otto, enquanto a Rapunzel e o Stefan vivem felizes para sempre. E voltando para Barbie e Kelly, Kelly agora começa a pintar o que ela sonha. Bom, e como eu disse lá no início do vídeo, esse é o filme meu preferido da Barbie. Tanto que pra mim, quando eu era criança pelo menos, esse era o filme definitivo da Rapunzel. Até porque Enrolados ainda não existia. E depois que passou a existir, eu fiquei tipo, não aguento essa voz desse Luciano Huck. Continuo sendo Barbie o meu filme da Rapunzel preferido. Até porque quando o Enrolados lançou, eu já era até um pouco maior. E eu não tenho nostalgia nesse filme como todo mundo tem. Eu tenho no filme da Barbie. E é claro que esse filme não é perfeito. Porém, eu gosto da história dos pais da Rapunzel com o pai do príncipe. Eu gosto da Gothel na friendzone. Inclusive o rei é muito feio, velho, é igual ela, mas enfim. E eu amo odiar o Otto.
E o Guilherme Briggs dublando ele deixa tudo melhor ainda. E eu vou ser clubista sim nesse filme e eu vou dar 10 pra ele. Tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau! Pega ele, frita ele, faz purê.